Eu tava recentemente conversando com um amigo meu sobre relacionamentos e basicamente a gente tava trocando uma ideia sobre como recentemente as pessoas não têm se dedicado tanto a buscar relacionamentos e quando elas acham alguma coisa, tende a dar tudo errado porque elas de certa forma atraem pessoas erradas, elas trazem as pessoas erradas, e quando eu falo errado, né, eu coloco muito em aspas aqui porque certo e errado vai de pessoa para pessoa, mas elas atraem pessoas que não fazem elas muito bem porque acabam exigindo muito, buscando pouco e não chegam a lugar nenhum. Vai fazer um pouco de sentido, eu vou tentar explicar divagando aqui. Então aqui a gente vai só devagar um pouco sobre o assunto, sem roteiro, sem nada. Eu quero que vocês pensem assim, basicamente, que tipo, quando a gente busca qualquer tipo de relacionamento, seja ele amoroso, seja ele uma amizade, a gente não tem que buscar esses relacionamentos apenas para ganhar coisas em troca. E lógico, obviamente tem que existir uma troca, mas ela não pode ser unilateral. E recentemente, ultimamente, as pessoas têm muito focado nessa coisa unilateral, ou seja, né, você recebe, mas você não tem que entregar nada. Você não tem que acrescentar nada para a pessoa. E não é assim que basicamente relações humanas funcionam. Elas devem ser feitas de troca. Então vamos chutar um exemplo aqui, basicamente, tipo, eu quero usar isso como exemplo porque é algo que eu não tenho muito conhecimento, não tenho muita, não utilizo muito esse tipo de coisa, mas em certo momento utilizei e nunca me adequei. Mas aplicativos de relacionamento. Não vou falar os nomes, é porque ninguém fez propaganda. Mas vamos pegar o mais conhecido aí, aquele que você conhece. Pô, você vai lá e, tipo, seleciona as pessoas, assim como seleciona certos produtos, o que é um pouco engraçado, mas você joga para um lado, joga para o outro, beleza, começa uma conversa, você já, tipo, filtra pelos interesses básicos da pessoa, então, pô, essa pessoa é uma pessoa que gosta de cachorros, então eu gosto de cachorro, a gente vai na mesa, porque se ela gostasse de gatos, aí não dá, porque eu não gosto muito de pessoas que gostam de gato. Então você vai naquela pessoa que tem alguns atributos parecidos com o seu. Você, beleza, manda mensagem, vocês vão conversando. Ah, pô, vamos fazer alguma coisa. Ah, vamos sair. Aí vocês saem para um lugar, já criando uma certa expectativa de como vai ser aquilo, que você meio que já conhece um pouco a pessoa. E tipo, pô, a pessoa chegou e não fez alguma coisa que estava dentro do seu esperado. Pá, já não quero continuar, já saiu da minha expectativa, já não tá valendo mais a pena. Só que isso é muito louco, porque você não dá espaço para a ocasião, para coisa sem sentido, para as coisas acontecerem naturalmente. A gente já chega com uma predisposição para os acontecimentos e já chega esperando algo daquela pessoa. Isso é muito complexo, porque assim, como que você vai esperar algo de alguém que você não conhece e qual que é a graça de esperar alguma coisa, sabe? Então qual que é a graça de tipo alguém chegar para mim e eu já saber exatamente como vai ser aquela minha interação com aquela pessoa, sabe? O que deixa as coisas muito líquidas, muito sem sentido. Então, toda vez que eu penso em começar uma conversa com alguém, ou fazer uma amizade nova, ou qualquer coisa do tipo, eu tendo a deixar o negócio um pouco que rolar sozinho, sabe? Tipo, deixo com naturalidade, sem pressão, sem pré-requisitos para a pessoa entrar na minha vida. E, bom, óbvio, né? Se alguma pessoa sai tipo, completamente da sua lógica de vida, então, tipo, ah, pô, essa pessoa vai contra todos os meus princípios básicos. Não tô falando pra você manter ela na sua vida, mas, tipo assim, pô, a pessoa cometeu uma atitude que me desagrada. Isso não foi tão legal. Tá, calma. O quanto isso é importante pra mim, sabe? Ou tipo, pô, ela não correspondeu minhas expectativas. Tipo, beleza, ela não correspondeu a uma expectativa que você mesmo criou de uma pessoa que você não conhece tanto. Olha como é complexo, sabe? Então, pensa o seguinte, a gente tá se relacionando muito mal com as pessoas, a gente não tá se esforçando um pouco para isso. E quando eu falo se esforçar, não tô falando de mensagem, de trocar reels ou coisa do tipo, eu tô falando de conversar mesmo, sabe? Tipo, a gente perdeu esse negócio um pouco de conversar com as pessoas e entender elas de alguma maneira e, meu, porque eu, assim, minha concepção de amor, eu estava inclusive conversando isso com esse meu colega, é basicamente a gente conseguir não só manter uma boa conversa com a pessoa, mas como manter conversas ruins também. Porque acaba sendo necessário conversas não tão legais, não tão agradáveis, e o fato de vocês dois conseguirem ter essa conversa e sair com tudo tranquilo dessa situação, isso é amor. Então, assim, bom, você tem uma relação conturbada com o seu pai, com a sua mãe,
ou com seu irmão, sua irmã, só que vocês conseguem ter um diálogo, bom, tudo bem, pode ter uma briga, pode ter uma coisa não tão agradável, mas vocês conseguem ter um diálogo, e depois disso, ainda assim, continuar com tudo tranquilo, resolverem as diferenças, resolverem os problemas, isso é amor, entende? Isso é amor de verdade. E dentro de um relacionamento amoroso, eu acho que a lógica é a mesma. Você consegue ter boas conversas, assim como você tem com seus amigos, assim como você tem com, sei lá, com os colegas de trabalho, assim como você tem numa mesa de bar, mas você, além de ter as boas conversas, você consegue ter as conversas ruins e superar elas, chegar em alguma conclusão, mesmo que os dois talvez não concordem 100% com tudo que fizeram, sabe? Tipo, tudo bem, a gente segue discordando, mas ainda assim vocês mantêm aquele respeito e aquela qualidade de conversa sempre, sabe? E, bom, a gente basicamente tende a perder isso nos relacionamentos atuais, porque assim, beleza, você tá mandando mensagem no aplicativo de relacionamento e tipo, pô, eu não quero manter uma conversa tão grande, eu quero só achar alguma coisa pra me gerar um interesse. Mas é aí que eu acho meio complicado, porque a gente vive esse momento que é meio clichê eu falar isso, porque eu também até acho meio chato ficar repetindo muito isso, mas a gente vive esse momento clichê de, a dopamina fácil, a recompensa fácil. E, cara, de certa forma, esses tipos de relacionamentos líquidos, eles são recompensas fáceis, né? Então, tipo, pô, tem alguém aqui enaltecendo o meu ego, tem alguém aqui falando que eu sou bonito, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Só que, tá, eu só quero isso. Tipo, eu não quero mais que isso, eu não quero uma conversa, eu não quero uma... E quando eu falo demais, eu não tô falando, nem entrando nesse papo, tipo, de, sei lá, um senhor conservador do tipo, não, pô, hoje ninguém quer casar mais, ter filho. Pô, nem é isso o ponto, sabe? É mais tipo de realmente você conseguir conversar com a pessoa, tipo, sem esperar que venha alguma coisa daquela conversa, sabe? Tipo, sem esperar que tipo, pô, se ela falar tal coisa, ela vai falar tal coisa, ela vai agir de tal maneira. Tipo, não, sabe? Pô, ela fez uma piada. E reage àquela piada, não é esperado. Pô, a piada não foi engraçada, tudo bem, ela vai continuar tentando fazer, ela vai continuar tentando te agradar de alguma maneira. Só que, tipo, é um diálogo que funciona com mais leveza, sabe? A gente busca essa leveza. Só que quando a gente busca relacionamento, só que reforça em certos pontos na nossa cabeça, isso tende a ser muito ruim em certo momento, muito vazio. Então vamos supor, pô, fulano de tal traz um sentimento bom em mim, faz eu me sentir bem, dá aquela aquecida no meu ego. De certa forma me deixa tranquilo e me traz um aquecimento do ego, tipo assim, pô, tá sempre me reforçando aqui, tá sempre falando que eu sou uma boa pessoa, tá sempre aqui do meu lado, sempre que eu preciso a pessoa tá lá pra mim, me traz algum presente, faz alguma coisa pra mim, mas beleza. Tá rolando uma troca? Ou tá rolando, tipo, ele tá fazendo isso e eu tô gostando mais do que a pessoa faz por mim e não do que a pessoa tende a oferecer, sabe? Então imagina que, tipo, pô, eu tô sozinho, solitário, sexta-feira à noite. Eu sei que se eu mandar mensagem pra essa pessoa vai sair comigo. Mas, porra, sabe, é tipo, pô, a pessoa tá ali só pra isso. Tipo, só tá pra estar presente pra você. E eu falo, aí eu vou trazer um pouco de autocrítica, porque eu tenho muito esse problema. Eu gosto tanto da minha própria companhia, que às vezes eu evito entrar em certas conversas e forçar certas relações, justamente porque eu gosto muito de ficar sozinho, não quero que ninguém invada meu espaço. Só que também a gente precisa deixar as pessoas invadirem nossos espaços, invadirem o nosso dia a dia. E, bom, volto a dizer, não é sobre mensagem, não é sobre ficar conversando por horas entre mensagem, mas sim de deixar a pessoa invadir o seu dia a dia, né? Então, vamos supor que eu me sinta aberto para receber uma crítica, para eu receber um toque, uma indicação de música, uma indicação de filme, ou alguma coisa que, tipo, invada o meu espaço pessoal e que a pessoa, não que ela tome decisões por mim, mas que ela mostre outras coisas que eu possa fazer, sabe? Mostre outros pontos de vista, outras ideias, outras lógicas, me leve talvez num restaurante que eu não queria se eu estivesse sozinho. Só que eu mesmo tenho essa dificuldade. Eu geralmente quero ficar sozinho e resolver tudo sozinho, porque eu sempre consigo resolver tudo sozinho. Só que isso não é muito saudável para mim no futuro. Não que eu vou ficar, tipo, sem ninguém com 60 anos e, tipo, não tem ninguém pra estar junto comigo, mas porque, tipo, pô, a gente não... Os seres humanos são dependentes e são sociáveis. Se a gente, tipo, tira essa nossa socialização, tira a nossa habilidade de estar vivendo em sociedade, a gente tira tudo que faz nós sermos seres humanos. Entende? Eu acho que estou me perdendo um pouco nos pensamentos, mas se der para tirar alguma coisa desse vídeo, que é
basicamente uma conversa com um item inanimado, mas que por trás tem um interlocutor, não sei quantos, mas tem interlocutores que vão escutar o que eu estou falando, você pode tirar alguma coisa disso, olhe para os relacionamentos que você tem cultivado e pense assim, não o que essa pessoa pode acrescentar para mim, mas o que eu posso trocar com ela. E quando eu utilizo a palavra troca, é literalmente eu entregar algo e essa pessoa entregar algo para mim. Se você pensar em boa parte de coisas positivas, você fala, pô, isso aqui é muito legal, isso aqui pode me servir de muita coisa e, tipo, por que não investir certo tempo nisso? Se você olhar para a situação e falar assim, não, realmente essa pessoa não me traz coisas legais, ou é unilateral e eu só estou entregando muito, ou ela só está entregando muito, isso aqui não é muito massa, sabe? Isso aqui não é muito legal. Acho que é uma coisa a se pensar. Será que a gente está realmente tendo numa modernidade líquida, né, o que o Bauman vai chamar de modernidade líquida, e a gente realmente não está sabendo mais viver em sociedade, só viver pensando nos próprios interesses? Isso entra muito também nessa lógica do capital de tipo, cara, eu preciso conquistar as coisas, isso só depende de mim, uma individualidade exacerbada de sou eu, e a gente não deixa espaço para outras pessoas entrarem nisso, a não ser que favoreçam a gente de alguma maneira. Um pouco triste, talvez. Mas também tem um lado meu que é um pouco mais esperançoso e fala assim de coração aberto, que é basicamente um lado meu que diz assim, tudo bem, hoje as relações estão líquidas, só que de vez em quando eu me coloco em relações não líquidas e tenho boas conversas, bons momentos. Eu tenho um exemplo desse que aconteceu essa semana antes do feriado agora, não sei se o vídeo vai ser postado no feriado, mas eu espero que sim, que eu consiga gravar e editar ele rápido. Mas eu tive uma conversa muito boa, deve ter uns dias atrás, com duas pessoas e assim, realmente é um momento que eu falo, nossa, como é bom relações não líquidas. Como é bom sentar aqui e conversar. E parece que elas ficam melhores. Parece que tudo fica mais destacado, fica mais bonito. Então, tipo assim, você tem uma troca extremamente sincera, uma troca que vai muito além de sentimentos e de interesse. E quando eu falo troca, gente, não estou falando de coisas que realmente são, nossa, vantajosas. Sem esse papo demagogo de pseudo-coach 2025, sabe? É aquela troca que, tipo assim, às vezes é bobeira, você tá conversando idiotice, você tá fazendo piada, sabe? Tipo, ou só reclamando um pouco da vida, só questionando um pouco as coisas. E daí essa troca tava tão legal, mas tão legal que parece que o negócio fica melhor ainda do que é. E, tipo, e daí vem aquele ímpeto nosso de, tipo, vamos estragar isso? Por que não a gente buscar coisas ou fatores que possam estragar essa troca, ao invés de a gente só aproveitar? E daí eu falei, não, vou tirar essa minha vontade de estragar as coisas e vou só aproveitar isso. E aproveitei aquele momento. Aproveitei aquelas trocas que eu tava tendo. Tá aí uma coisa. Talvez o amor líquido e a sociedade líquida tenham deixado a gente valorizando muito mais as relações que são mais concretas. Deixam a gente valorizar aquilo que funciona. Bom, é isso basicamente. Se eu tenho uma dica pra você, foque nas suas relações mais concretas, aproveite esses momentos, eles são raros, e dê muito valor a tudo isso, porque de amores líquidos e de modernidade líquida a gente já vive de muitos lugares e todos os dias, o tempo inteiro. Aproveite as pessoas boas que estão, e quando eu falo boas pra você, as pessoas boas pra você que estão do seu lado, sabe? Troque, tenha conversas. Extraia o máximo disso de maneira positiva pra vocês, sabe? Se alimentem, se divirtam, riam, bebam, chorem se tiver que chorar junto, saiam, vão fazer as coisas, sabe? Vamos deixar isso aqui um pouco menos acelerado. Não é tudo sobre performance, não é tudo sobre solidão ou sobre estar sozinho. Às vezes tem um âmbito nosso de só existir em comunidade. É isso.